E aí galera, beleza? Sou o Otávio, sou estudante e hoje a gente vai continuar nosso estudo em matemática, tá? A gente já estudou sobre radiciação, sobre potenciação na nossa última aula e hoje a gente vai falar sobre equações, ok? Iniciar o nosso estudo em equações, entender o que são as equações, tá? Hoje a gente vai falar de equações do primeiro grau e de sistemas lineares também, tá bom? E depois a gente vai falar sobre, numa próxima aula, sobre equações do segundo grau, para depois ir para progressões, enfim, e a gente vai explorando a matemática, tá bom? Hoje é equações, ok? Pessoal, iniciando o nosso estudo em equação, eu acho muito interessante a gente fazer essa primeira contato, entendendo como a gente deve entender o que é uma equação. Galera, uma equação, ela deve ser vista como uma balança. Acho que a melhor definição para equação é essa. Então, a igualdade seria o eixo dessa balança, certo? E o que você coloca de um lado para o outro tem que sempre estar em equilíbrio. Então a gente precisa deixar essa balança equilibrada. O que que significa isso, né? Os dois lados da equação, pessoal, precisam estar iguais, tá? Então, por exemplo, esse lado aqui precisa estar igual a esse lado. Isso é uma equação válida, né? Porque, veja só, se nós tivermos basicamente por exemplo, um 8 igual a 10. Isso aqui é uma equação válida? Isso não é uma equação válida, galera. Por quê? Porque os dois lados da equação simplesmente não são iguais, são falsos. É exatamente isso que significa o sinal de igual hora. É igualdade, as coisas precisam estar iguais. E equações vão brincar com esse axioma de que coisas iguais são iguais, né? Que é bizarramente óbvio. Mas essas coisas abrem espaço para infinitas possibilidades, entendeu? Então, a gente vai basicamente explorar isso aqui na aula de hoje. A gente vai entender aonde isso aqui pode chegar e vamos falar hoje sobre as equações, então, tá bom? As equações, então, elas vão usar as noções comuns da matemática, aqueles axiomas que a gente elegeu lá na primeira aula, que são aquelas coisas mais nítidas, porém que estruturam tudo, certo? Quais axiomas que a gente vai usar aqui, principalmente? Pessoal, a gente vai principalmente usar o axioma da igualdade, né? Então seria basicamente o axioma, eu vou escrever aqui, que se eu adicionar, né, como eu disse lá na primeira aula, coisas iguais a coisas iguais, elas permanecem iguais. Você concorda comigo? Pensa numa garrafa. Agora pensa que eu tenho uma garrafa exatamente idêntica a essa garrafa. Agora imagina que eu coloquei exatamente a mesma quantidade da exata mesma água nessas duas garrafas. Essas garrafas são iguais, galera. Se eu tenho um termo A e outro termo A na igualdade, se eu adicionar B nos dois lados, você não concorda comigo que essas duas coisas são iguais? São exatamente iguais? 2 mais 5 é igual a 5 mais 2? São coisas iguais. Então, se eu adicionar coisas iguais a coisas iguais, nesse caso eu coloquei 2 de cada lado, eu continuo tendo a mesma coisa. Essas coisas continuam sendo iguais entre si, né? Não são a mesma coisa da primeira, mas elas são iguais entre si. E o mesmo vale, pessoal, se eu tirar coisas iguais de iguais. Isso vai continuar sendo a exata mesma coisa. Então, a gente pode simplesmente escrever a mesma coisa, só que com subtração agora, né? Pensando em subtração. Então, subtrair coisas iguais de coisas iguais. Elas permanecem, eu até escrevi errado aqui, eu coloquei elas permanecem iguais, olha. Permanecem iguais. Subtrair coisas iguais de coisas iguais, mantém elas iguais. É um pouco abstrato, mas eu acho que vocês conseguiram entender, tá bom? Basicamente é isso, né? É abstrato, pessoal, no sentido de que é a linguagem, mas é óbvio, tá? Isso é uma coisa óbvia. E a matemática ela é feita de várias verdades óbvias que se estruturam em coisas mais complexas, certo? Então, vamos iniciar primeiramente na equação do primeiro grau. Então, antes de começar, é interessante a gente entender o que é o grau, o que significa uma equação ter um grau. Porque a gente sabe que existem equações de primeiro grau, de segundo grau, terceiro grau, quarto grau, infinitos graus. Como é que a gente determina o grau de uma equação? Galera, o grau de uma equação ele é dado pela maior potência da variável da equação. Como assim, Otávio? Vamos pensar o seguinte. Tem aqui alguns exemplos. Então, o que seria uma equação do primeiro grau? Quando a gente tem esse x aqui é a incógnita, é a variável da nossa equação, certo? Por quê? Porque esse aqui é o valor que varia. Pensa comigo. O 2 pode variar? Não, esse 2 não pode variar, porque esse 2 ele
Ele é um valor, é um número, né? É um número fixo. O x eu posso dar qualquer valor pra ele, ele varia de acordo com a minha vontade, entendeu? E de acordo com as regras dessas equações que eu postulei aqui. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o x tem que valer quanto? Esse x tem que valer menos 2, porque menos 2 mais 2 é igual a zero, tudo bem? Pensando dessa maneira, pessoal, a gente entende então que a variável, ela determina o grau da equação. Se a variável tem o grau zero, por exemplo, aqui, melhor, um, né, que é o grau um, perdão. Se a variável tem o grau um, ela é uma equação do primeiro grau. Se ela tem o grau 2, ela é uma equação do segundo grau. Se ela tem o grau 3, ela é uma equação do terceiro grau, e assim por diante, né? Então, por exemplo, um x à quarta seria uma equação do quarto grau. Por exemplo, um x à quarta mais um x à terceira mais um x ao quadrado mais um x é igual a zero. Isso aqui é uma equação do quarto grau. Não é do terceiro nem do segundo, apesar dessas incógnitas estarem presentes. É a do maior, tá bom? É a maior potência que determina o grau. Então, nesse caso aqui, seria o x à quarta, né? Seria uma equação do quarto grau, ok? Continuando, pessoal, vamos fazer algumas práticas aqui, né? Eu dei aquele exemplo aqui em cima do x ser igual a menos 2, né? Vamos fazer alguns exemplos aqui, tá bom? E manipulando as equações, sempre pensando no esquema de balança, tá? Vai ficar mais claro, tá bom? Então vamos lá. X mais 3 é igual a 9 menos 2x. Qual é o valor de x aqui, gente? Vamos pensar. O que que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer duas coisas aqui. Eu subtraio x dos dois lados, é uma opção, ou eu subtraio 3 dos dois lados, porque eu quero primeiro isolar o x. Eu vou começar subtraindo somando, né, 2x dos dois lados, porque eu quero sumir com esse 2x aqui, certo? O que eu vou fazer então? Eu quero mandar ele para outro lado. Somo 2x aqui, somo 2x aqui. O que que vai acontecer? Menos 2x mais 2x dá quanto, galera? Dá zero. 2x mais x, 3x. 3. Então aqui a gente vai ter um 3x, perfeito. Mais 3, mantém aqui, é igual a 9. Legal. O que eu posso fazer agora? Eu quero isolar o x, lembrem-se disso. Então o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 3 dos dois lados. Então subtrai 3 aqui, subtrai 3 aqui. A gente vai simplificar esse 3 com esse 3. Mais 3 menos 3 é zero. Então a gente vai ter o seguinte: 3x é igual a 9 menos 3, 6. O que a gente pode fazer? Dividir por 3 dos dois lados. X é igual a 2, porque 6 dividido por 3 é 2, e 3x dividido por 3 é 1. Então, simplifica aqui, x é igual a 2. Galera, vocês podem fazer, é claro, daquele jeito que você aprendeu na escola. Passa para o lado dividindo, passa para o lado subtraindo, passa somando, não sei o que. Não é errado, é essencialmente correto. Porque, sim, você está seguindo todas as regras. Só que é interessante vocês exercitarem essa maneira de vocês olharem para as equações e para as operações matemáticas, observando elas como, seguindo de fato como funciona nas regras, entendeu? Nos axiomas, que é, não, você adiciona coisas iguais, você subtrai coisas iguais, porque isso aqui traz muita clareza, tá? Traz muita clareza na hora de resolver exercícios e vai te dar uma estruturação para você não fazer cagada, para você não ir lá e começar a fazer lambança nisso aqui, entendeu? Por isso que é muito bom você estar sempre bem alfabetizados com os axiomas, tá? E seguirem eles bem bonitinhos, ok? Vamos fazer o segundo exemplo agora. A gente tem uma equação do segundo grau. Vamos fazer aqui, né? O que eu posso fazer? Eu posso isolar o x, né? Que é o que eu quero. E eu vou tirar esse 2 aqui e vou simplesmente sumir com ele, porque eu quero que fique só o x ali. O que eu vou fazer? Subtrai 2 aqui, subtrai 2 aqui. A gente vai ter o seguinte, esse 2 significa com esse 2, a gente vai ter x ao quadrado é igual a 11 menos 2 é igual a 9. Pessoal, qual que é a operação inversa da potência, né? Da potenciação? A gente estudou isso na última aula, né? A operação inversa da exponenciação é a radiciação, porque a radiciação é basicamente uma exponenciação fracionada, né? A gente aprendeu isso na última aula. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer da seguinte maneira, tá? Vai ficar mais interessante para aprender. Eu vou elevar a um meio dos dois lados. Então eu vou elevar esse lado aqui a um meio. Vou escrever do lado certo, né? Um meio. E eu vou elevar esse lado a um meio. Beleza? 2. Quando a gente tem esses, multiplica, né? A gente multiplica um pelo outro. Eu vou até escrever aqui. Então, ó, x. A gente vai multiplicar um expoente pelo outro. Então, x ao quadrado vezes um meio é igual a 9 elevado a um meio. A gente vai ter que x ao quadrado significa aqui, significa aqui. A gente sabe que quando um número está elevado a um expoente fracionário, a gente tira a raiz, né? Então, x é igual a 9 raiz quadrada.
Então a gente vai ter aqui que o x é igual a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 a gente sabe, pessoal, é 3, né? Porque 3 vezes 3 é 9. Tá aí, galera. Uma revisãozinha rápida, um pouco de exponenciação e também já introduzindo os nossos conceitos de equação. Percebam que aqui a gente seguiu exatamente os princípios da balança, né? A gente sempre foi colocando uma coisa igual no lado da equação. Então, um lado eu subtrair 3, do outro eu tenho que subtrair 3. Tudo que você faz de um lado, você tem que fazer no outro, porque é uma balança, ora. Se eu vou colocar 1 quilo de arroz de um lado e 1 quilo de arroz no outro, eu não posso colocar mais 2 quilos de feijão de um lado e não colocar 2 quilos de feijão no outro, porque senão a balança vai tender para um lado, né? E a gente não quer isso, a gente quer uma verdade, né? A gente quer um equilíbrio. Vamos lá. Vamos iniciar nosso estudo em sistemas lineares. Eu não coloquei nenhuma explicação formal aqui. A gente vai começar já fazendo exercícios e vocês vão ver como é simples, tá? O sistema linear é o seguinte, galera. São duas equações ou mais, tá? Que elas se relacionam entre si, têm incógnitas em comum entre si, ok? Para resolver um sistema linear, pessoal, é o seguinte, a gente tem dois métodos. Ou a gente faz por escalonamento, ou a gente faz por substituição. Particularmente, eu utilizo mais a substituição, tá? Existem alguns exercícios que o escalonamento é melhor, é claro, mas, cara, principalmente no Enem, tá? 90% é substituição. Não tem por que ficar fazendo escalonamento quebrando cabeça, tá? Vamos fazer aqui por substituição esse primeiro e depois eu vou ensinar por escalonamento. Então vamos lá. Galera, como eu disse, essas equações estão relacionadas entre si. Esse x é esse mesmo x aqui, tá, gente? Então o que a gente vai fazer? Eu vou substituir em uma, vou isolar em uma e substituir na outra. Como é que eu isolo em uma e substituo na outra? Eu vou isolar essa aqui de baixo. Eu posso escolher qualquer uma, tá? Não importa. Então, o que eu vou fazer aqui? Esse x, eu quero x. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse x, ele é igual a quanto? Ele é igual a 2. E eu vou passar esse y pra lá somando, né? Como eu disse. Você pode fazer assim também. 2 mais y tá aqui. Perfeito, legal. O que eu vou fazer, galera? Como eu sei que x é igual a 2 mais y, eu vou pegar essa equação aqui de cima e eu vou substituir nela. 2. Quanto que vale o x? Vezes 2 mais y é igual a 7. Olha só que legal. Agora a gente tem uma só incógnita. Agora a gente consegue encontrar o valor de y. Vamos lá. 2 vezes 2 aqui, né? Propriedade distributiva. Que é 4 mais 2 vezes y, 2y, mais y é igual a 7. Legal. 2 mais y, 3y é igual a 7. Esse 4 eu vou passar para lá subtraindo. Menos 4. 3y é igual a 3. Quanto que vale o y aqui, galera? Que número multiplicado por 3 dá 3? 1, né? Então, y é igual a 1. Legal, né? Beleza. O que a gente faz agora? A gente pode pegar esse y aqui e substituir aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? Esse x aqui, ó, ele é igual a 2, mais quanto que vale o y? 1. X é igual a 3. Percebam que vai dar certinho, tá? Olha só, 2 vezes 3 aqui, 6, mais 1, 7. 2, 3, né? 3 aqui, menos 1, dá 2. Perfeito, galera. A gente descobriu o valor das duas incógnitas. Esse seria o jeito por substituição. Geralmente é o jeito mais prático, tá bom? Mas a gente pode fazer por escalonamento. Eu vou apagar aqui e vou ensinar pra vocês, tá bom? Então, escalonamento. Se você gostou, inclusive recomendo, tá? Vão anotando essas coisas. Não precisa exatamente copiar tudo, tá, gente? Eu sou contra sair copiando todas as coisas assim do nada. Mas eu recomendo vocês copiarem um pouco as coisas, tá? É melhor vocês, para vocês anotarem. Peguem esses exercícios aqui, vai fazer uns exercícios mentais aqui. Faz, não. E se eu colocasse um 5x aqui? Vai brincando com a matemática, com todas as matérias, tá? Até filosofia e história. Cara, se você pega uma matéria, por exemplo, sei lá, uma matéria de humanas, história, aí em vez de tu só anotar e decorar a informação de que o integralismo era uma força opositiva ao governo Vargas, cara, pensa assim, porra, o que esses caras tentaram fazer? Vai na trás, vai fazendo paralelos, entende? Entre as multidisciplinariedades, sabe? Vai conectando as coisas, pega a matemática aqui, aí tu vê matemática em química, tu vê matemática em física, e essas coisas vão deixando o conhecimento mais enriquecedor, entendeu? Vai deixar as coisas mais legais, vai por mim. E vai anotando, anota as coisas que você vai lembrar, pelo menos, né? Aí, na hora que você vê uma coisa parecida, olha só, que legal, isso ajuda a manter o conhecimento na cabeça. Então, vamos lá. Agora por escalonamento, né? Devaguinho um pouco aqui. Galera, escalonamento é o seguinte, tá? A gente vai fazer e vai multiplicar essas equações para subtrair elas depois. É um pouco abstrato, mas vocês vão entender.
O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu tenho um 2x aqui em cima, mas embaixo eu não tenho. Eu posso tanto multiplicar por 2 aqui, mas dá mais trabalho, mas eu percebo uma coisa mais interessante. Tá vendo que eu tenho esse mais y e esse menos y aqui, certo? O que eu posso fazer, galera? Eu posso somar essas duas equações. Como assim, Otávio? Eu vou fazer isso aqui, eu vou meter um mais aqui e vou somar essas duas equações. O que que vai acontecer? Tá vendo esse 7 mais 2? Dá quanto? Dá 9. É igual a i mais y menos y, né? Mais y mais menos y. Seria assim, ó, mais y mais menos y. Galera, mais com menos dá menos, né? Então seria y menos y. Y menos y dá zero y, né? Que é zero. Então dá zero. Esse y aqui, ele simplifica com esse y, simplesmente. Tá vendo? 2x mais x, o que a gente vai ter? A gente vai ter um 3x aqui. 3x. 3x mais y menos y dá zero y. Então, a gente achou 3x igual a 9. X igual a 3. Olha só, galera. O mesmo resultado, né? E eu posso substituir agora, né? 3 menos y é igual a 2. Que número menos 3 dá 2? É melhor. 3 menos que número dá 2? É 1, né? 3 menos 1 dá 2. Descobri um valor de y também. Esse é o jeito por escalonamento, tá? Você pode ficar pensando, ah, Otávio, mas isso aqui é muito. Parece muito macetinho, né? E tal. Cara, é o seguinte, o que a gente tá fazendo aqui é basicamente. A gente tá fazendo o seguinte aqui, tá? É mais ou menos uma substituição, entendeu? Só que assim é mais fácil muitas vezes. Eu vou fazer um exemplo aqui mais embaixo, vai ficar mais claro. É o mesmo exemplo. Ah, tá, é que eu usarei esse aqui pra fazer escalonamento. Eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, tá bom? Não, esse aqui. Esse aqui. Ok, vamos ver aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? O que que eu tô vendo aqui? Eu tenho um 2x, 2y mais y e um 4x. Ele tá fora de ordem. Eu vou reorganizar isso aqui. Vamos ver se isso aqui dá certo, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Opa. 4x mais 2y é igual a 10, né? Vou só deixar organizado para ficar mais bonito. 2x mais y é igual a 4, certo? O que eu vou fazer, galera? Eu posso multiplicar essa aqui por 2, tá vendo? Por que que eu posso fazer isso? Porque eu posso. Eu estou multiplicando todos por 2. O que que vai acontecer? 4x mais 2y é igual a 10. E 4x mais 2y é igual a 8. Olha só, pessoal, que estranho, né? Esse sistema aqui, eu nem ia falar disso agora, porque eu ia chegar depois. Esse sistema aqui é um sistema impossível, né? Por quê? Cara, perceba uma coisa, tá vendo? Isso aqui não pode ser igual a 10 e igual a 8 ao mesmo tempo. É o mesmo termo, galera. Percebam que é o mesmo termo. Isso aqui é um sistema impossível, tá? Isso aqui não tem resolução, simplesmente. Cara, você pode tentar muito, você não vai achar um valor de x e de y que satisfaça essas duas equações. Porque uma coisa não pode ser igual a duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? É, essa caneta só pode ser igual a uma outra caneta exatamente igual a ela. Se eu tiver uma caneta diferente, ela não é mais igual à mesma caneta, tá? Então o 10 aqui não pode ser igual a 8. Isso quer dizer que 10 é igual a 8, entendeu? Então, vou até começar a falar disso então, pessoal. Isso aqui é um sistema impossível, tá? Isso aqui é um sistema impossível. Impossível. Ah, Otávio, e qual que é o nome daquele sistema que a gente fez lá no começo, que a gente achou as duas alternativas, as duas resoluções? Galera, aquele sistema, o nome dele é um sistema determinado. Possível e determinado, tá? Possível e determinado. Então isso aqui, galera, é um sistema possível e determinado. Por que, Otávio? Porque a gente consegue pegar os dois valores de x e y, a gente consegue descobrir os valores, tá? Existem sistemas possíveis que são indeterminados, que são sistemas que existem na realidade, eles podem existir tranquilamente, porém o valor dele pode ser qualquer valor do mundo. Quer um exemplo? 0y mais 0x é igual a zero. Qualquer valor de x e y dá certo aqui. Qualquer valor. Isso aqui é indeterminado, são valores indeterminados. X e y são valores indeterminados. Porque eu posso escolher qualquer valor do universo, que vai dar zero. Porque zero multiplicado por qualquer coisa dá zero. Entendeu? Então, é um exemplo de sistema possível e isso aqui é um exemplo de uma equação indeterminada, né? Que a gente não consegue descobrir o valor de x e y porque ele pode ser qualquer valor. Aqui o x simplesmente é um número que existe, um número que existe, até dos complexos, entendeu? Eu acho que eu separei algum valor aqui que dava um negócio impossível determinado aqui. Talvez não. Pode ficar para uma próxima aula, tá? Mas são sistemas que são impossíveis e determinados. Recomendo que vocês pesquisem um aí e tentam resolver.
Faz o seguinte, pesquisa um sistema aí e tenta resolver. Eu vou até ver se eu acho um aqui, ó. Sistema possível e indeterminado aqui. Vamos ver. Aqui. Tá, vamos pegar aqui, ó. Então, eu pesquisei aqui e me apareceu esse exemplo aqui de um sistema possível e indeterminado. X mais 2y é igual a 4. X sobre 2 mais y é igual a 2. Não sei a solução, vamos ver aqui. Galera, eu vou tentar resolver aqui por escalonamento. Sabe por quê? Porque eu posso multiplicar aqui por 2. Quando eu multiplico aqui por 2, né? Como a gente aprendeu por escalonamento, a gente vai ter aqui o seguinte. Esse x... Tá, foda o tablet. Esse x mais 2y aqui, ó, continua normal. Esse x vezes 2, x sobre 2 vezes 2 dá quanto? Dá x, né? Y vezes 2 dá quanto? Dá 2y. 2 vezes 2 é igual a 4, certo? A gente viu que, basicamente, a gente descobriu aqui que 4 é igual a 4, tá? Vou mostrar porque que isso aqui simplesmente não dá em nada, tá? Você não vai conseguir descobrir os valores, tá? Quando a gente tem essas duas equações que são iguais, tá? Vou subtrair essas aqui, né? Então, subtraindo aqui, né? Olha só o que vai acontecer, galera. Bem como eu disse. 4 menos 4, 0. 2y menos 2y, 0y. X menos x, 0x. 0x mais 0y é igual a 0. Qual que é o valor de x e y? Não adianta. Eu vou tentar substituir aqui, ó. Então, sai. Aí, substituir. Ah, não, vou substituir aqui, ó. X é igual a 4 menos 2y. Beleza. 4 menos 2y mais 2y é igual a 4. Simplifica 2y com 2y. 4 é igual a 4. Qual que é o valor de y e x aqui? Não tem como descobrir, mas a gente sabe que isso é verdade. Essas equações são verdadeiras, porque 4 é igual a 4, isso é verdade. Isso é uma verdade, a gente sabe disso. E 0 é igual a 0. Só que não tem materialidade, a gente não consegue descobrir o valor, é indeterminado. Isso aqui é um sistema possível e indeterminado. Então, galera, a gente tem três classificações para sistemas lineares. A gente tem classificação possível e determinado, possível e indeterminado e impossível. São as três classificações que a gente tem para sistemas lineares. Sistemas lineares é isso, galera. São duas equações que se relacionam entre si. Vocês tentam manipular essas equações ao seu favor, né? Para você conseguir igualar uma incógnita a outra e substituir, entendeu? E no escalonamento é basicamente você multiplica para deixar as igualdades iguais, né? Ou sumir com alguma das coisas, né? Sumir com uma das incógnitas, né? Subtraindo uma da outra. E aí você vai achar a sua solução, tá? Tem muitas questões que deixam alternativas, tipo assim, esse sistema aqui é o quê? Possível e indeterminado? Possível, impossível. Muitas de verdadeiro e falso, ou de quais alternativas estão corretas, né? Um, 2, 3 e 4, qual você tem que acertar, né? Muitas alternativas são assim, então é bom saber disso, tá? Sistema possível, possível e determinado e impossível. É bem intuitivo, tá? Então, beleza. Possível determinado, impossível. Uma coisa muito interessante na hora de estudar sobre os sistemas lineares, pessoal, é entender que eles são gráficos, né? São interpretações gráficas porque eles são funções, tá? Quando a gente for estudar mais sobre funções, eu vou explicar isso de maneira mais clara. Mas esses valores, eles descrevem retas num gráfico, tá? Eles descrevem relações entre duas grandezas dentro de um gráfico, tá? Aqui eu deixei dois exemplos. Acho que esse. Não, só um exemplo. Da próxima aula já é de equação de segundo grau. Então aqui a gente tem a interpretação gráfica de um sistema linear qualquer aqui, tá? Esse sistema linear aqui, y mais 4 é igual a 6x, y menos 2x é igual a menos 1. Beleza. Vamos lá. Nosso eixo vertical é o eixo das abscissas, é o eixo y, e aqui é o eixo x. Eu vou deixar para uma aula de geometria sobre plano cartesiano, tá? Mas enfim, é isso que a gente sabe, tá? X e Y. Beleza, bem legal. O que que ele fez aqui pra mim, tá? É o seguinte, quando a gente isola, né? Vamos resolver esse sistema aqui, né? Vamos resolver esse sistema. Então, pegar aqui, por exemplo. Eu vou isolar esse daqui, né? E eu vou achar que o meu Y, ele é igual a 1 menos 1 mais 2x, né? Ou Y é igual a 2x menos 1. Beleza. Perfeito? Ok, essa é a primeira equação. E a segunda equação, né? Que é justamente a que eu coloquei aqui, tá? Já tá isolada aqui, mas é só pra gente fazer o exercício mental. E a segunda equação é essa daqui, tá? Porque eu tô basicamente passando o 4 pra lá, subtraindo, bem tranquilo, né? Então, beleza. A gente tem essas duas equações, né?
Vamos descrever as retas dela e vamos ver o que vai acontecer. Ok. Então, é o seguinte, pessoal, para a gente entender como é que a gente vai descrever as retas, a gente vai simplesmente substituir, né? Então, por exemplo, como a gente sabe que vamos pegar o x de variável, né? Quando o x vai igual a 1, pessoal, quanto que vale o y? Então, x igual a 1 vai ser basicamente substituir, né? 2 vezes 1 é quanto? É 2 menos 1, 2. Então, para o x igual a 1, a gente tem o y igual a 1, ok? É isso mesmo. X igual a 1, o y igual a 1. Beleza, então vamos colocar isso no gráfico. Para o meu x igual a 1, o meu y é igual a 1. Beleza. Vou colocar um ponto aqui. Para o meu x igual a 2, o meu y é igual a 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, para o x igual a 2, o meu y vale 3. Ok. 3, 2. Aqui. Ok. Para o meu x igual a 3, quanto que vale o meu y? O meu y, ele vale exatamente 6 menos 1. Que é quanto? 6, porque 2 vezes 3 é 6 menos 1 é 5. Beleza, galera, acho que já tá o suficiente aqui. Então aqui a gente tem o 5 aqui, tá bem aqui em cima mesmo. E meu x vale 3. Beleza, tá lá. Esse seria o gráfico, né? Essa seria a reta dessa função, né? Dessa equação aqui. Essa é a reta que se forma nessa relação dessas duas grandezas, né? Agora vamos fazer o segundo gráfico. Então, o gráfico 6x menos 4, beleza. Para o meu x valendo 1, pessoal, então x igual a 1. Vou escrever aqui no cantinho. Pro meu x igual a 1. Quanto que vale o meu y? O meu y vai valer 6, que 6 vezes 1 é 6, menos 4, ele vale 2. Beleza, então para o x igual a 1, para o meu x igual a 1, o meu y vale 2. Então, y vale 2, tá aqui. Beleza, vou fazer em vermelho isso aqui. Tá. Para o meu x igual a 2, vai ser 12, né? 6 vezes 2, menos 4, 8. Então, para o meu x igual a 2, o meu y vai ser igual a 8. Eu vou fazer meio que, porque senão vai ficar muito grande, né? Que o 8 está aqui no meio, mais ou menos, vai. Tá bom, beleza. Para o meu x igual a 3, vai ser 18 menos 4. 18 menos 4, pessoal, vai ser 14, né? Então, tá aqui, 14. Então, 14 para o meu x igual a 3. Varia muito mais essa aqui, né? Então, 14. Tá aqui. Beleza. A nossa reta seria mais ou menos assim. Opa, ficou meio feia. Vou fazer ela aqui bonitinha. Seria mais ou menos assim. Pessoal, o nosso. Olha só que interessante. A solução do nosso sistema linear, galera, tá na interseção dessas duas retas, tá? É que eu fiz os gráficos aqui em tamanhos diferentes, tá? Mas o que acontece é o seguinte: basicamente, se eu colocar essa reta sobre essa reta aqui no gráfico, a nossa interseção seria aonde está a solução, tá? Seria mais ou menos aqui. Não é exatamente aqui, tá? A gente pode substituir depois. Mas é só para vocês entenderem que são retas, tá? São retas isso aqui. E a nossa solução tá na interseção dessas retas. Aí você pode se perguntar, tá bom, Otávio, e quando não se intercede nunca, né? Digamos que são retas meio que paralelas, assim, né? Elas estão retinhas. É aí que tá o sistema impossível, galera. É aí que tá o sistema impossível. O sistema impossível, ele simplesmente nunca se cruza. Nunca se cruza. E o sistema possível indeterminado, ele tá, salvo engano, que ele tá sempre cruzando. Ele tá sempre, é a mesma reta. O sistema impossível indeterminado, ele é a mesma reta. É uma em cima da outra. Então ela tá sempre se cruzando, por isso que são todos os valores válidos. E o sistema é indeterminado, é impossível, né? As retas nunca se cruzam. É isso basicamente, tá, galera? É pra gente fazer esse entender, né, que, cara, quando você olha pra matemática e vê uma geometria e não consegue relacionar em nada com a aritmética ou com a álgebra, é aqui que tá a relação, tá bom? São relações entre grandezas, tá? Nesse caso aqui, do sistema linear. Muito bonito, né? Muito interessante, tá? Eu acho que não tem mais nada pra explicar aqui. Se eu tiver faltado com alguma coisa, eu reitero na próxima aula, tá, galera? Deixem seus comentários, né? De sugestões de alguma coisa que vocês acham que deixei faltando. E no mais é isso, eu agradeço pela atenção de todos vocês. Eu acho que foi uma boa aula, deu pra gente entender bastante sobre equações, e iniciar na equação do primeiro grau, que é um conteúdo mais simples, né? E já introduzir sistemas lineares, tanto com uma abordagem mais prática, quanto uma abordagem mais teórica, entendendo essa interpretação gráfica que tem muito valor, tá? Mas é isso, muito obrigado pela atenção de vocês e até mais. Até a próxima aula.